Bem, nós estamos retornando ao Mais Saúde. Para você que sintonizou o canal agora, eu estou recebendo o doutor Edmir Boturão Neto, ele que é mestre em clínica médica e doutor em hematologia pela Unifesp, dentre outras atividades curriculares, né? Mas essas são as mais importantes. E nós estamos conversando sobre linfoma. Bom, Edmir, no bloco anterior você já disse o que era Hodgkin, né? Alguns sintomas. E qual é a frequência desse sintoma, em nível populacional, por exemplo? Em sexo, idade, enfim, raça, tem alguma predileção? Ele tem uma frequência, ele pode dar em qualquer faixa etária, em qualquer idade, e ele é ligeiramente mais frequente nos homens. Tem um dado interessante do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele avaliando os últimos 3 anos, ele fez uma previsão de novos casos de doença de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, para 2009, aproximadamente 1.600 novos casos em homens para esse ano, no Brasil, e 1.230 aproximadamente nas mulheres. Então, isso para o Hodgkin. Eu queria voltar no aspecto de, vamos dizer, de medo que as pessoas têm, né? Aparece uma bolinha, a pessoa já tem câncer, tem linfoma. Então, eu queria que você dissesse ao nosso telespectador, por exemplo, esses gânglios que aparecem no rosto, no pescoço, atrás da orelha, na axila, eles, como você já deixou claro, nem sempre representam que seja uma doença maligna, no caso Hodgkin. Quais seriam outras causas que podem levar a esse aumento do tecido linfático, né, que é o termo correto? Veja bem, o sistema linfático, no qual os gânglios estão inseridos, ele tem a função principal dele, é uma função de proteção do organismo. Ele faz parte do sistema imunológico, ele está protegendo o organismo contra doenças infecciosas, principalmente, né? Então, no dia a dia, quando a gente tem uma dor de garganta, uma infecção de garganta, os gânglios da região da garganta trabalham, proliferam os linfócitos que vão combater essa infecção. Isso faz com que o gânglio aumente um pouco e depois, passado esse problema agudo, ele diminui o tamanho. Mas ele nunca volta ao tamanho inicial. Ele fica sempre um pouquinho maior do que ele era inicialmente. E cada infecção vai aumentando? Exato. E na primeira vez, tudo bem, mas uma atrás da outra. Você sabe que a gente, durante a nossa vida, vamos tendo várias infecções. Infecção de dente, de gengiva, etc. Exato, né? Várias que sejam. Se for na garganta, na região do pescoço. Se for, por exemplo, no pé ou na perna, na região inguinal. Virilha, né? No braço, na região axilar, assim por diante. Então, esses gânglios, eles aumentam e diminuem, e aí eles passam a ser detectáveis, palpáveis, né, mas ao exame são físico. dolorosos, não? Na fase aguda de uma infecção, ele é doloroso, mas depois, passado, ele fica um pouco maior e ele não é doloroso. O grande problema é assim, não existe um tamanho mínimo que fala, padrão, até esse tamanho isso é normal, acima é normal. É óbvio, muito grande, isso é patológico. Claro. Agora, ele pode estar aumentado não só por um tumor, que é o linfoma, mas ele pode estar aumentado em doenças infecciosas, como tuberculose, doenças crônicas, toxoplasmose, pode estar aumentado em doenças autoimunes, tá certo? Então, em outras, lúpus, etc. Outras doenças que não só tumor fazem com que ele aumente do ponto de vista patológico e não nesse processo de fisiopatológico e de resposta imunológica. Bom, em final de contas, como é que você faz o diagnóstico? Como é que dá a pista que aquilo pode ser um Hodgkin? Um gânglio, tá certo? Um ou mais nódulos, pode ser em qualquer região do corpo, que fique maior do que o normal, com uma tendência de estar sempre aumentando de tamanho, que não regride durante um tempo relativamente prolongado, aí 15, 30, 60 dias, quer dizer, ele não diminui, ele só está aumentando. Via de regra, no gânglio neoplásico, tumoral, ele não é doloroso na maioria das vezes, ele fica duro, tá? E fica meio que rígido e aderido ao sistema profundo. Esses gânglios que eu tenho, por exemplo, se eu me palpar aqui, eu pego alguns pequenos gânglios. Faz a barba, se machuca, uma espinha, não é isso? São pequenos, que são móveis, que não são... que são molinhos, claro. tá? São elásticos. O duro
que fica grande, duro, esse é um gânglio e também sem uma causa aparente, quer dizer, o cara não tem infecção, não tem nada, apareceu o gânglio, é uma pista, né? Se tiver uma ferida, ele deve associar isso. Exatamente, né? Sem causa, pode não ter sintoma nenhum ou algum daqueles sintomas. Como é que se faz o diagnóstico? Bom, é a tal de biópsia? Tira o gânglio? Isso é importante. Quer dizer, diagnóstico de doença tumoral, tumor sólido, que o linfoma é um tumor sólido, diferente das leucemias, né, que a gente também trata no dia a dia, que já é um tumor fluido do que está no sangue. Mas então, voltando para o linfoma, o diagnóstico é sempre através da retirada do tumor ou de um pedaço do tumor. No caso aqui, a gente sempre orienta que o cirurgião tire o gânglio inteiro, sempre que possível. A não ser que esteja uma tumoração muito grande que não dê para tirar inteiro, tira-se um pedaço. Para fazer o quê? Fazer uma análise microscópica. Existe tratamento para a doença de Hodgkin? Existe. A doença de Hodgkin, hoje, ela é um grande exemplo de uma doença maligna em que existe um alto índice de cura, né? E isto tudo depende principalmente em que fase da doença nós detectamos o problema. Então, quanto mais precoce, como qualquer doença maligna, quanto mais precoce a gente pega a doença, maior a probabilidade de cura. E tratamento é basicamente através de quimioterapia. O tratamento é com quimioterapia. Naqueles estágios mais precoces, estágio 1, estágio 2, a gente pode fazer químio e radioterapia. Nos estágios mais avançados, 3 e 4, só quimioterapia. Nesses estágios 3 e 4, a probabilidade de cura diminui, tá? Mas é só quimioterapia, porque não dá para fazer radioterapia no organismo inteiro. A radioterapia ela tem que ser restrita a um local, a uma área pequena do corpo. E naqueles casos que houve recidiva da doença, que a doença, mesmo tendo tratado, ela voltou, ou que se tornou refratário, em alguns casos, a gente ainda tem a possibilidade de utilizar o transplante de medula óssea como um tratamento, no caso do Hodgkin, de uma parcela pequena de casos que não tem evolução satisfatória com a quimioterapia e com a radioterapia. Eu vou pedir sua licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos retornar já com esse assunto. Só um minuto.